pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e hoje chegou aquele momento clássico da temporada de premiações do cinema, né? Que são as minhas apostas para o Oscar de 2026, passando por todas as categorias principais da premiação. E esse ano o Oscar está particularmente interessante, né? Diferente de temporadas recentes, como aconteceu com Oppenheimer, em que praticamente todo mundo já sabia quem iria ganhar antes mesmo da cerimônia começar, agora nós temos várias disputas abertas, especialmente nas categorias de atuação. E eu confesso pra vocês que eu prefiro muito mais uma temporada assim, viu? Quando existe possibilidade real de surpresa, o Oscar fica muito mais imprevisível e divertido de acompanhar, né? Lembrando que aqui são as minhas apostas em quem eu acho que vai ganhar, certo? Não são os meus favoritos. Alguns coincidem, outros não, né? É sempre bom deixar claro. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. A categoria de documentário é sempre uma das mais difíceis de prever porque o comitê de documentários da academia costuma ignorar favoritismos da temporada, o que não faz muito sentido na minha cabeça, né? Muitos filmes chegam como favoritos e acabam ficando de fora ali da seleção final justamente porque os votantes dessa categoria são um grupo bem específico dentro da academia. Nessa temporada, alguns documentários ganharam muita visibilidade, como o Apocalipse nos Trópicos, Cover Up, né? Eles chegaram a ser considerados fortes durante parte da corrida, mas o filme que acabou tendo maior alcance entre os votantes foi A Vizinha Perfeita. Muito por causa da distribuição da Netflix. E isso pesa muito, gente. A Netflix tem uma capacidade enorme de colocar seus documentários diante dos votantes, organizar sessões especiais e impulsionar as campanhas. Por isso, a minha aposta é em A Vizinha Perfeita como melhor documentário. Eu acho que sem discussão pra mim, viu? De acordo com o melhor figurino, aqui temos uma categoria que foi praticamente dominada durante toda a temporada por um único filme, que é Frankenstein, né? O trabalho de figurino do filme é extremamente detalhado e ajuda a construir toda a identidade visual da produção. Além disso, o filme venceu praticamente todas as premiações técnicas que apareceram durante a temporada, né? Mesmo que exista a possibilidade de algum efeito surpresa ali envolvendo pecadores, ainda assim seria muito difícil imaginar Frankenstein perdendo essa categoria. Então a minha aposta é em Frankenstein como melhor figurino. Como melhor maquiagem e penteado, também é uma categoria bem consolidada, né? Novamente, o trabalho de caracterização em Frankenstein foi amplamente elogiado durante toda a temporada, gente. O nível de transformação dos personagens, o uso de próteses e o cuidado com a estética do filme fizeram com que ele dominasse praticamente todos os prêmios precursores também. Mais uma categoria técnica aí, né? E seria realmente uma grande surpresa se outro filme levasse o prêmio. Então, a minha aposta também vai ser em Frankenstein. E melhor design de produção... também, né? Chegamos ao terceiro prêmio técnico que deve ir para o mesmo filme, que é o Frankenstein da Netflix, gente. O design de produção do filme é extremamente elaborado, com cenários que recriam o universo gótico da história de forma muito rica ali. Durante toda a temporada, praticamente não houve competição real nessas categorias no geral aí, né? Então, mais uma aposta em Frankenstein, o terceiro Oscar do filme. Agora vamos para melhor som, né? A categoria de som hoje une edição e mixagem. Então, normalmente o prêmio vai para filmes que têm uma construção sonora muito complexa. Aqui, um filme se destacou bastante durante a temporada também, que é Fórmula 1. O trabalho de som nas sequências de corrida é extremamente técnico, com uma combinação muito forte entre efeitos, ambiente e trilha sonora. O filme venceu o BAFTA nessa categoria e também apareceu bem em outras premiações técnicas. Por isso, a minha aposta vai sim em Fórmula 1. Mas vale dizer que Pecadores e Sirat também se destacam bastante, né? Pecadores pode aparecer correndo por fora, dependendo do desempenho geral do filme na noite, que tá vindo com força, né? Mas a minha aposta é Fórmula 1. Melhores efeitos visuais, outra categoria que não dá pra ter dúvida, né? Aqui temos uma categoria que praticamente foi construída para celebrar Avatar 3. Independentemente da recepção do filme, o trabalho tecnológico liderado por James Cameron, gente, continua sendo referência na indústria. A integração entre captura de movimento, CGI e fotografia digital continua colocando a franquia Avatar em um patamar técnico elevadíssimo. Então não tem como apostar diferente
diferente. Meu voto é em Avatar 3. Melhor trilha sonora. Aqui temos uma categoria que também, desde o começo da temporada, parecia ter um caminho muito claro, que é com Pecadores. A trilha sonora do filme dominou praticamente todas as premiações da crítica e da indústria. Além disso, a trilha ajuda muito na atmosfera do filme e é uma parte fundamental da identidade da obra. Então meu voto vai em Pecadores, mesmo eu gostando das outras trilhas sonoras também, como Bugônia, como Uma Batalha Após a Outra, mas o prêmio vai para o Ludwig Göransson, com certeza. Vamos para a melhor canção original, gente. A disputa principal parece ser entre duas músicas, que é Golden, de Guerreiras do K-pop, eu adoro, e I Lie to You, de Pecadores, que eu também gosto bastante, viu? Durante a temporada, a música de Guerreiras do K-pop acabou se tornando uma espécie de canção da temporada, virou um fenômeno aí, né? Enquanto isso, também temos a compositora Diane Warren, né, que voltou a aparecer entre os indicados, mas novamente não parece ser dessa vez que ela finalmente levará o Oscar competitivo. Então, a minha aposta aqui é em Golden, mas eu ficaria também contente se I Lie to You vencesse, né, mas eu acho que Golden ganha. Melhor animação, essa provavelmente acho que é a categoria mais previsível do ano, Guerreiras do K-pop, né? O filme venceu praticamente todas as premiações importantes da temporada. Ele só não ganhou o BAFTA porque não cumpriu os requisitos de lançamento nos cinemas britânicos, mas mesmo assim, no restante da temporada o domínio foi absoluto. Então meu voto vai para Guerreiras do K-pop. Zootopia em segundo lugar aí, coitado, não teve nem chance esse ano, hein? Agora vamos para a melhor fotografia. E aqui existe um indicador estatístico muito forte na temporada de prêmios, hein? Quando o filme vence o BAFTA e o sindicato da categoria, normalmente ele leva o Oscar também. E foi exatamente isso que aconteceu com Uma Batalha Após a Outra. Além disso, o filme é dirigido por Paul Thomas Anderson, né? Que sempre valoriza muito a fotografia em seus projetos. Então meu voto vai para Uma Batalha Após a Outra com dor no coração, porque eu queria muito que o Adolfo Veloso levasse por Sonhos de Trem, hein? Mas eu acho que não é esse ano que é dele não, viu? Esse Oscar vai ser de Uma Batalha Após a Outra. Melhor montagem. A montagem costuma ser uma categoria importante, porque muitas vezes está ligada ao ritmo narrativo do filme. Durante parte da temporada, alguns títulos dividiram prêmios, mas na reta final, quem acabou dominando foi Uma Batalha Após a Outra mesmo. A edição do filme tem ritmo muito bem construído e acabou sendo reconhecida em várias premiações. O meu voto vai para Uma Batalha Após a Outra, mesmo gostando de outras montagens, como a de Marty Supreme. Eu gostei muito mesmo da montagem de Marty Supreme e gostei também de Valor Sentimental, viu? Mas não tem como votar contra Uma Batalha Após a Outra, gente. Vamos para o melhor filme internacional, e aqui temos uma das disputas mais apertadas da noite, que tá entre Valor Sentimental e O Agente Secreto. Valor Sentimental teve uma campanha muito forte na indústria e venceu o BAFTA, mas nas últimas semanas, O Agente Secreto, gente, ganhou muito impulso, muito por causa da reação das pessoas que começaram a assistir ao filme depois das indicações. E além disso, a campanha conduzida por Kleber Mendonça Filho foi muito bem construída, foi muito bem estruturada, né? A minha aposta, por uma margem pequena, vai para O Agente Secreto, e não é porque eu sou brasileira não, é porque eu acho que realmente chega mais forte do que Valor Sentimental. E eu boto fé que O Agente Secreto vai ganhar de melhor filme internacional pelo segundo ano consecutivo mesmo, isso sendo raríssimo, viu? Isso é quase impossível de acontecer, mas o meu voto vai pro Agente Secreto. Vamos para melhor casting, né? Essa é uma categoria nova no Oscar e premia os diretores de elenco, ou seja, os profissionais responsáveis por escolher os atores que vão compor o filme. É diferente, por exemplo, do prêmio do Sindicato dos Atores, do Actor Awards, né? Que premia todo o elenco. Aqui o reconhecimento é para o processo de seleção desse elenco. E nesse ponto, 2 filmes aparecem como os principais concorrentes, na minha opinião, que é O Agente Secreto e também o fortíssimo Pecadores. No caso de O Agente Secreto, existe um trabalho muito interessante de composição de elenco. O filme reúne atores muito diferentes entre si e cria um conjunto extremamente orgânico, né? Algo que muitas vezes chama atenção quando se fala de direção de elenco. Mas existe um fator que pesa bastante nessa categoria: como os votantes vão interpretar o prêmio no
primeiro ano dessa categoria? A gente não sabe, né? Quando uma categoria é nova, é comum que os votantes façam uma simples leitura ali, né? Em vez de pensar profundamente no processo de seleção, eles tendem a olhar para qual filme tem um elenco mais impactante ou mais marcante no geral. E nesse sentido, gente, Pecadores leva uma vantagem enorme, né? O filme tem um elenco grande, muito carismático e que teve bastante visibilidade ao longo da temporada, especialmente depois do reconhecimento no Actor Awards, né? Além disso, existe sempre a possibilidade de o Oscar usar essa categoria como forma de reconhecer um filme que teve um elenco muito celebrado pela indústria. Por isso, a minha aposta vai ser em Pecadores e eu acho doideira apostar em outro nome, hein? Melhor roteiro original, gente. Essa é uma das categorias também bem consolidadas da temporada. Desde muito cedo, o roteiro de Pecadores apareceu como grande destaque entre os roteiros originais. O texto escrito por Ryan Coogler combina vários elementos narrativos ao mesmo tempo. Comentário social, construção de personagens que são muito fortes e uma estrutura dramática que consegue equilibrar entretenimento e reflexão. Ao longo da temporada, o roteiro venceu praticamente todas as premiações importantes, tanto da crítica quanto da indústria. Quando uma categoria chega ao Oscar com esse nível de domínio nos precursores ali, normalmente o resultado se mantém. Além disso, o Oscar muitas vezes usa o prêmio de roteiro para reconhecer filmes que tiveram grande impacto cultural ou narrativo durante o ano. Por isso, a minha aposta é em Pecadores e não tem como ser outro. Melhor roteiro adaptado. E aqui temos outra categoria muito bem consolidada, né? Uma batalha após a outra. O roteiro foi adaptado por Paul Thomas Anderson a partir de uma obra de Thomas Pynchon. E adaptar Pynchon nunca é uma tarefa simples ali, né? A obra do autor costuma ter narrativas complexas, personagens múltiplos e uma estrutura literária muito particular. O que Paul Thomas Anderson conseguiu fazer foi transformar esse material em um roteiro cinematográfico extremamente fluido, sem perder a densidade temática da obra original. Durante a temporada de prêmios, o filme venceu praticamente todos os precursores importantes dessa categoria. E quando o roteiro adaptado domina tanto a temporada, dificilmente o Oscar muda esse resultado, né? Então, a minha aposta não tem como ser diferente. Vai ser do Paul Thomas Anderson, vai ser de uma batalha após a outra. Vamos para as categorias de atuação, né? Melhor ator coadjuvante. Essa categoria começou a temporada bastante aberta. Durante os primeiros meses da corrida apareceram vários nomes fortes. Benício Del Toro, Stellan Skarsgård, Champagne. Quando o filme lançou ali, o Champagne ficou em destaque. Todo mundo falava da atuação dele. Mas em determinado momento parecia até que o Stellan Skarsgård poderia vencer a categoria, especialmente por causa do desempenho dele na temporada da crítica. Mas a corrida mudou bastante quando entramos na fase das premiações da indústria. E aqui, um resultado específico pesou muito, que foi o BAFTA. A derrota de Stellan Skarsgård no BAFTA enfraqueceu bastante a candidatura dele. Além disso, existe uma possibilidade de divisão de votos entre alguns candidatos ali, o que pode beneficiar um nome que tem apoio mais consistente dentro da indústria. E nesse caso, Champagne aparece como uma escolha mais segura para os votantes. E a minha aposta, por conta disso, por conta do BAFTA, por conta do Actor Awards, vai para o Champagne, gente. Eu acho difícil algum outro tirar o Oscar dele, viu? Melhor atriz coadjuvante, e essa talvez seja a categoria mais imprevisível, disputadíssima da noite. Temos pelo menos 3 candidatas que poderiam vencer sem que isso parecesse absurdo. Que é o Wunmi Mosaku por Pecadores, a Amy Madigan por A Hora do Mal e a Teyana Taylor por Uma Batalha Após a Outra. Cada uma delas teve um tipo de reconhecimento diferente durante a temporada. A Teyana Taylor apareceu bastante nas premiações da crítica, a Amy Madigan venceu o Critics e venceu o Actor Awards, o que sempre pesa, porque representa a votação dos próprios atores. Mas quando existe uma categoria tão dividida, o BAFTA muitas vezes serve como um indicador importante, né? E o BAFTA premiou a Wunmi Mosaku por Pecadores, o que pode indicar que existe um apoio internacional fortíssimo para a atuação dela. Por isso, mesmo sendo uma categoria muito aberta, a minha aposta vai para Wunmi Mosaku, mas meu coração é da Amy Madigan, hein? Eu aposto na Wunmi Mosaku, mas eu tô torcendo por A Hora do Mal aí, hein? Agora, melhor ator.
Aqui a gente tem a disputa mais interessante, talvez, viu? 3 atores aparecem com chances reais: Michael B. Jordan, Timothée Chalamet e o Wagner Moura. Durante parte da temporada, parecia que o Timothée Chalamet poderia levar o prêmio com facilidade ali, o povo só falava da atuação dele. Mas a corrida mudou bastante depois das premiações da indústria. O Michael B. Jordan venceu o Actor Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores. E esse prêmio costuma ser um indicador muito forte para o Oscar, porque os atores representam o maior grupo de votantes da academia. Já o Wagner Moura chega como um candidato que poderia representar uma surpresa histórica. Se ele vencer, seria um feito enorme para uma atuação em um filme de língua não inglesa. Mas considerando os precursores e a força do Actor Awards na categoria de atuação, a minha aposta vai ser no Michael B. Jordan. Gente, o Timothée Chalamet perdeu muita força, não por causa das polêmicas da ópera e do balé, não foi por causa disso. Foi por causa da campanha dele mesmo, foi uma campanha meio que exaustiva, né? Tentaram forçar a barra falando que ele já era o melhor da sua geração, tentando falar que ele já tinha feito história, que a carreira dele no cinema era enorme, que ele merecia muito vencer o Oscar dessa vez. E eu acho que as pessoas não compraram muito esse discurso e soou um tanto quanto arrogante, né? Eu acho que a campanha dele foi extremamente agressiva, então o povo não levou bem. Quando ele não venceu o BAFTA, ficou pelo Robert Aramayo, isso foi um pouco chocante, né? Porque o Actor Awards ele já venceu o ano passado. Então, era meio que previsível ele não vencer esse ano? Talvez. Mas a vitória do Michael B. Jordan foi muito, muito importante ali para consolidar ele como um dos favoritos. E eu acho que ele é o favorito. O Wagner Moura entra em terceiro aí, você é o terceiro favorito, que eu já expliquei no vídeo que eu publiquei essa semana o porquê que ele também tem chance nessa corrida. Dá uma conferida lá que vocês vão entender. Então a minha aposta para essa categoria é no Michael B. Jordan, mas o meu coração vai ser a torcida pro Brasil, né, pro Wagner Moura. E vamos para a melhor atriz, e aqui temos uma das categorias mais fáceis de prever, eu espero, né? Jessie Buckley. Ela venceu praticamente todas as premiações importantes da temporada. Quando um ator ou uma atriz domina dessa forma os precursores, crítica, indústria e premiações internacionais, normalmente o Oscar confirma esse resultado, né? Além disso, a atuação dela foi extremamente celebrada pela crítica, o que ajudou a consolidar ainda mais o favoritismo. Seria uma surpresa muito grande mesmo se outro nome aparecesse aqui, mesmo se fosse a Rose Byrne. Eu acho excelente, mas não tem como tirar o Oscar da Jessie Buckley. Gente, meu coração vai doer muito se isso acontecer. Então, por isso, meu voto, minha aposta vai com tudo, Jessie Buckley por Hamnet. E agora, melhor direção. Aqui também temos um domínio muito claro, né, que é do Paul Thomas Anderson. Esse ano é dele. Ele venceu praticamente todos os prêmios importantes, né, o Sindicato dos Diretores, BAFTA, várias premiações da crítica, e quando o diretor consegue esse tipo de combinação de vitórias, normalmente o Oscar segue esse mesmo caminho, né, é consenso, gente. Além disso, Uma Batalha Após a Outra é um filme muito associado à visão autoral desse diretor, né, o que costuma pesar bastante na categoria de direção. Então, pra mim, não tem dúvida. Pra mim, a aposta vai ser no Paul Thomas Anderson e esse ano é dele, finalmente, né? E chegamos à categoria principal da noite, que é melhor filme. A disputa parece concentrada entre 2 filmes, né? Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, que chegou com a maior quantidade de indicações da história aí. Pecadores ganhou muito impulso no final da temporada, né? Especialmente depois do reconhecimento gigante do elenco no Actor Awards. Isso mostra que existe um entusiasmo grande dentro da indústria. Mas Uma Batalha Após a Outra chega com um conjunto muito forte de precursores. O filme venceu o BAFTA, venceu o PGA, que é o Sindicato dos Produtores, e o PGA é particularmente importante porque usa um sistema de votação muito parecido com o do Oscar para melhor filme, baseado no método preferencial também. Quando um filme vence o PGA, as chances de repetir o resultado no Oscar aumentam absurdamente. Por isso, mesmo reconhecendo o crescimento de Pecadores na reta final da temporada, a minha aposta final é em Uma Batalha Após a Outra, e seria loucura eu apostar em outro filme, gente, de verdade, viu? E essas foram as minhas apostas para o Oscar de 2026, que vai acontecer no dia 15 de março, e eu tô muito ansiosa, gente. Esse ano teve filmes
excelentes. Eu adorei os filmes, eu adorei mesmo. Fazia tempo que eu não ficava empolgada com o Oscar e eu achei um nível muito bom de filmes mesmo, né? Sempre tem um ou outro ali que eu gostei menos, mas no geral me agradou bastante. E agora eu quero saber de vocês. Quais são as apostas de vocês? Comentem aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar de melhor filme, de melhor direção, melhor ator, atriz, coadjuvantes. Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês e eu aprendo demais com tudo que vocês comentam. Isso é muito importante pra mim e pro meu crescimento também. Eu aprendo demais, né? Agora, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto aqui semanalmente aí sobre dicas de filmes, review, eu falo sobre cinema, é o que eu mais adoro aqui com vocês, hein? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Esse foi mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!